Bom dia, Renan. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Sim, uma sexta-feira de muita atenção voltada aqui para Brasília. Essa sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai ser aquela na modalidade virtual, né? Então a gente não vai ver os ministros reunidos no plenário, mas de qualquer forma vamos ficar ali atentos ao sistema eletrônico do STF, porque é possível acompanhar em tempo real quando os ministros inserem os votos deles nesse julgamento, né? Que está marcado para começar então às 11 da manhã de hoje, e por ser nessa modalidade virtual, o julgamento fica aberto durante uma semana. Os ministros teriam até a sexta-feira da semana que vem, dia 20, até às 23 horas e 59 minutos para inserirem os seus votos ou para alterarem os seus votos. Eles têm até o prazo máximo para fazer modificações se assim o desejarem, né? A expectativa é que o primeiro a votar seja justamente o relator do inquérito do Master no Supremo, o ministro André Mendonça, ele que determinou na quarta-feira da semana passada as prisões de Daniel Worcaro e de outros 3 aliados e também buscas e apreensões contra outras pessoas, por exemplo, servidores do Banco Central que teriam atuado para favorecer o Master dentro da autarquia que deveria fiscalizar o sistema financeiro nacional. A gente lembra que Daniel Worcaro foi preso em São Paulo, passou por algumas unidades prisionais por aí, né, Renan? Até que na sexta-feira passada foi transferido aqui para a Penitenciária Federal de Brasília, uma penitenciária de segurança máxima, onde está então há uma semana, né, completando uma semana na Penitenciária Federal. Além de Daniel Worcaro, também foram presos Fabiano Zettel, que é cunhado dele, né, apontado como também parte da cúpula desse grupo que foi desbaratado pela Polícia Federal na última fase da Operação Compliance Zero, grupo que tinha o nome de Turma e que, supostamente, de acordo com as investigações, monitorava desafetos de Worcaro, mas também jornalistas, e planejava ações de ameaças, de coação contra essas pessoas. Também foi preso Marilson Roseno da Silva, que é ex-policial federal, que também supostamente teria acessado indevidamente sistemas públicos, né, como os sistemas do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e até da Interpol. E também foi preso na quarta-feira passada Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, que acabou morrendo 2 dias depois da prisão, depois de atentar contra a própria vida dentro da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Então, dos 4 presos na semana passada, a segunda turma vai decidir o destino de 3 deles, né? De Daniel Worcaro, Fabiano Zettel e Marilson Roseno da Silva. E a gente lembra que na última quarta-feira o ministro Dias Toffoli, que era o relator anterior do inquérito do Master no Supremo, se declarou suspeito para participar desse julgamento, alegou o motivo de foro íntimo, né? A legislação permite que os magistrados utilizem desse recurso, né, de motivo de foro íntimo sem especificar a razão que o fez querer se afastar desse julgamento, mas a gente lembra, né, ele foi afastado da relatoria do inquérito principal do Master, depois de toda aquela polêmica envolvendo o nome dele e depois de que reportagens na imprensa revelaram que ele era sócio, né, de uma empresa junto com parentes que vendeu uma parte daquele resort Itaiaia lá no sul do país para fundos ligados ao Banco Master, né? Então o Toffoli não participa desse julgamento, portanto, dos 5 ministros que fazem parte da segunda turma, nós teremos a participação de apenas 4, né? Vão votar então o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma do Supremo, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, o ministro Nunes Marques e também o ministro Luiz Fux. Como você disse, Renan, com apenas 4 ministros, aumenta a probabilidade de empate, né? E nesses casos, se houver empate na votação, o empate favorece os investigados. No caso, nós ainda não temos réus, né? São apenas investigados, não há ainda a denúncia apresentada, né? Mas isso também vale para investigados, não só para réus, então o empate os favoreceria. Os ministros também poderiam, Renan, durante a votação, determinar algum outro tipo de medida restritiva, né? Converter a prisão preventiva, né, ao qual eles estão sujeitos no momento, a, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, outras medidas cautelares, como se diz, né? Mas então esse julgamento
marcado para começar às 11 da manhã, no plenário virtual da segunda turma, que vai definir então o destino, aí, pelo menos a curto e médio prazo, né, de Daniel Worcaro e 2 de seus aliados mais próximos, segundo as investigações. Renan.